Seja bem-vindo e seja bem-vinda no Narrativas Compartilhadas. Hoje temos o prazer enorme de conversar com o Antônio Alexandre Kluppel, que não adianta, todo mundo conhece como Alexandre Kluppel, e com Aline Miola Kluppel. O Alexandre foi ex-aluno do Getúlio Vargas, é o pai da Aline Kluppel, que é atual aluna de letras da Uniso, da Universidade de Sorocaba, e ela participa ativamente dos saraus de letras, não? E a avó foi professora do Aquiles de Almeida, e o avô, Hugo Kluppel, que é o pai aqui do Kluppel, por incrível que pareça, né, teve felicidade de quando ele fez o colegial, ele estava fazendo a faculdade e já dando aulas. E ele, antes de seguir a carreira dele, também ele foi meu aluno lá. Que felicidade, coisa maravilhosa, né? Dessa família toda aí, dentro dessa nossa viagem por esse mundo aqui. O Alexandre participou da peça O Oráculo, interpretando José, em outubro de 1988, na Casa da Cultura de Sorocaba, aquele espaço maravilhoso que precisa voltar a funcionar, né? E foi um trabalho de língua portuguesa e literatura na segunda série do ensino médio da Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas. E aí, em 1989, você participou do Festival de Teatro? 89, não. Na verdade, foi antes, então, né? Que você participou com o Lua de Mel na Transilvânia? Isso. Foi no mesmo festival que onde teve Vestido de Noiva, teve o Mágico de Oz. Então foi em 1987. 86. 86. Perfeito. 86. Porque o Vestido de Noiva foi em 86 e 1987 foi Esperando Godot. Isso. Né? E, na verdade, a peça Lua de Mel na Transilvânia foi escrita pela professora Rosa Maria Badini e o professor Carlos Camargo Costa que dirigiu vocês. Né? Muito bom. E depois você trabalhou com o Zé Henrique de Paula, lá no Esperando Godot, né? Você foi contra a regra, juntou uma série de coisas lá, e aí foi no Teatro do SESI. No Teatro do SESI, devido ao acidente que teve com o telhado do teatro e do pátio, né? Isso, caiu o pátio inteiro. O Salão Nobre, né? Exatamente, o Salão Nobre de Getúlio Vargas. Aí você, eu vou falar um pouquinho daquilo que você já contou para mim, mas depois eu vou pedir para você reforçar. Mas você estudou a educação infantil na Escola Castelinho. Isso. Que é maravilhoso espaço. Onde hoje é Objetivo também. Que hoje faz parte do Objetivo. Né? E era de uma grande amiga, inclusive, na época. Depois você estudou em MEI 5 da Barcelona, e aí você fez o pré-primário até o terceiro colegial no Getúlio Vargas. 14 anos. 14 anos. Lá que você foi aluno do Jair Zanetti, e você participava de eventos desportivos, basquete, handebol. Participou dos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior de 88 a 94. Isso. E depois que você foi para essas atividades teatrais aí, né? Lua de Mel na Transilvânia, Esperando Godot, Oráculo. Oráculo vocês apresentaram então lá durante o segundo colegial, né? Que fazia parte de literatura brasileira. O segundo ano que vocês viam romantismo e realismo, então essa peça daí fazia parte dessa atividade de sala de aula, por incrível que pareça. Né? Bom, na FEFISO você fez depois a graduação em Educação Física, Colégio Objetivo, onde você depois passou a trabalhar como estagiário, foi efetivado como professor de Educação Física. Depois você cursou a FAD, né? Licenciatura bacharelado.
Bacharelado. Bacharelado. Eu coloquei O licenciatura. bacharelado na FAD, né? E você trabalhou no Matheus Mailasca em seguida, dando aula de educação física, e posteriormente você entrou na Polícia Civil do Estado de São Paulo, como escrivão de polícia em várias unidades policiais na cidade de Sorocaba, dentre elas a Delegacia Seccional de Polícia, o Grupo Antissequestro e sede de Interset, né? Isso. Então, de 2002 a 2023. Então, está aposentado agora. Estou aposentado. Que sorte sua, né? E agora eu vou apresentar a Aline, só que depois eu volto lá com o Alexandre e depois com a Aline. Mas, de qualquer maneira, a Aline, ela cursou na quarta série, né? Você estava no Objetivo. Você cursou o Objetivo de quando a quando? Eu fui do Objetivo desde que eu entrei na escola, com 1 ano e pouquinho, né? Até a quarta série eu fiquei no Objetivo, que era a época que meu pai trabalhava ali, né? Sei, a época que ele trabalhava lá. E nesse período aí da quarta série que você participou de uma peça já nessa Cinderela. Isso. E você foi quem? Eu fui uma das irmãs malvadas da Cinderela. Você não tem cara de gente malvada. No ensino fundamental ainda 2 e no ensino médio no Colégio Salesiano você participou também de 4 edições do Sarau declamando poemas. Isso. Muito legal. No Salesiano daí saí do Objetivo, daí a partir da quinta série até terceiro ano do ensino médio eu fiquei no Salesiano. Sei. E aí os professores de português, geografia e história, eles tinham um trabalho em conjunto de fazer um sarau a partir do 9º ano. Então todos os alunos a partir do 9º ano tinham a opção de participar do sarau. De sarau. E aí, desde que eu entrei no 9º ano, daí eu comecei no sarau e até me formar. Sei. Inclusive tem uma das apresentações desse 9º ano que está no YouTube. Ainda tem disponível para ver. Legal. Depois, quando eu fizer o relato disso aqui lá, quando colocar no YouTube, eu coloco esse endereço também para quem quiser ver. Pode, né? Pode? E depois, durante a graduação em Direito, também você participou e auxiliou a coordenar o curso, o grupo de teatro, que era uma parceria entre a Fundec e a FAD, chamada Teatro na FAD. E também tem uma apresentação no Facebook. E foi nessa época que você trabalhou com o Mário Persco, lá da Fundec. Isso. Depois você vai contar com detalhes como que foi isso também, né? E aí você também participou da peça Amor nos Tempos do Cólera, Isso. do Gabriel Garcia Marques. E essa montagem daí foi com o Mário Persco? Foi. Foi dirigido, montado. Era o Mário, só que a gente só usava o Salão Nobre da FAD mesmo. Entendi. Então a gente não chegou a usar o espaço da Fundec. Entendi, mas o Mário que dava aula para você? Isso, ele dava aula na Fundec também, ele tinha também a escolinha própria e foi uma parceria dele com um dos diretores da FAD, da fundação, eu acho, e com o centro acadêmico, da época que daí eu participava do centro acadêmico e eu ajudei daí a montar o teatro. Entendi. E você agora, né, eu tive a felicidade de encontrar-me com a Aline em um dos saraus lá de letras, e foi quando ela falou o nome e o sobrenome, eu falei, nossa, é a filha do Alexandre, coisa boa, né? Então daí que eu fui descobrir essa preciosidade lá também, né, no curso de letras. Então lá ela participa ativamente dos saraus todos os semestres, inclusive nos atos de abertura, né, ela auxilia na organização e também na apresentação. E ela participou já Morte do Drácula, Cotidiano por Chico Buarque e Clarice Lispector, Literaturas lusófonas, Mitologias indígenas e folclore e também literaturas anglófonas.
Então, eu vou primeiro puxar aqui o Klüpel para ele contar um pouco dessas histórias dele e depois nós voltamos lá para a Aline. Então, Klüpel, conta para nós como que foi, né, essa sua caminhada aí dentro da sua formação escolar. Bom, eu lembro muito pouco do Castelinho, porque eu era muito pequeno. Então eu lembro que eu tinha muito medo das coisas, principalmente do judô, que meu pai era professor de judô, e como que eu vou ter medo de judô? Eu acabei tendo esse medo que mais tarde passou. Lembro também de fazer capas de caderninho que a gente fazia lá. E teve um evento que eu só fui lembrar quando alguém me lembrou. A Teresa Badini estudou comigo lá. Sei. E ela dizia que eu joguei uma pedra no olho dela. Tadinha da Teresa. A briga foi exatamente para ser assim. Alegavam que ela tinha uma marca no olho, né? Assim, uma cicatriz, uma pequena cicatriz, que era uma pedra, e sempre alegaram, eu não sabia, nem lembro de ter feito isso também. Mas você falou que o filho deve ter criança, né? Coisa de criança. Era um torrão de areia, então sempre foi essa briga, mas a gente sempre foi amigo, mesmo assim. Né? Depois de muitos anos nós somos muito amigos. Participávamos muito de curso de liderança na ACM, Associação Cristã de Moços, porque era a segunda casa minha. Sei. Lógico, morava na frente. Morava em frente, né? Adorava jogos. E meu pai sempre estimulou o esporte em mim. Sim. Sempre. Então, o pai era uma grande figura, muito alegre, comunicativo. Sim. Aí veio, em seguida do Castelinho, veio o e-mail número 5, que era na Barcelona, que a gente conhecia, a diretora era a Tia Binho. Tia Binho, opa! Né? Foi diretora das minhas crianças também. Sim. Então, foi muito legal. Lá eu lembro de muito mais coisas que aconteceram. E, viu, participava como toda criança participava, sem falar muito, fazia brincadeirinhas, né, com músicas, né. Eu lembro lá no e-mail 5 que a gente fez uma encenaçãozinha em cima daquela música do Genival Lacerda. Ele tá de olho na boutique dela. E eu fazia o Pedro Caroço, que estava indo atrás da outra menina, e aí fazia essa pequena encenação. Acho que aí começou a coisa. Sim. Né? E depois disso, finalmente, eu entrei na gloriosa Escola Municipal de Primeiro e Segundo Graus, Dr. Getúlio Vargas, como era chamada à época. Sim. Quando ainda eles tinham o primário, o pré-primário. Se eu não me engano, eu fui a penúltima turma do pré-primário. Teve mais uma, depois não teve mais. Foi cancelado. Uma pena. E exatamente a sala do prézinho, no Getúlio, é onde foi feita a sala de audiovisuais. Era ali que funcionava o prézinho. E o nosso pátio era à frente ali do Salão Nobre, à frente da escola. Era os jardins ali. Então foi muito legal. Sim. Foi muito legal. Boas lembranças. Nossa. E aí foi desenvolvendo, e a CM junto, e esporte, meu pai sempre foi esportista também, além de professor de judô, era esgrimista. Isso. E um tanto de outras coisas, então ele sempre estimulou essa carreira esportiva nessa pessoa aqui, né? E aí, viu, uma coisa leva a outra. Como eu tinha facilidade do esporte, então nas aulas de educação física, o professor Jair Zanetti já me pinçou das aulas para começar a participar das equipes de treinamento que ele estava montando. Na época, era na sexta série, a gente ia começar a treinar basquete, que era a paixão do professor Jair, era o basquete, sempre foi, porque ele era praticante. E fomos praticando basquete até o time se desfazer, porque no Getúlio a gente tem esse problema, né, era um ensino muito forte, né, era um ensino assim, padrão do município de Sorocaba, né, até a 8ª série não tinha para ninguém.
Até que as pessoas acabam saindo da escola, seja para ir para fazer colegial em outra escola, né, que ofereciam, né, bolsas, ofereciam gratuidades para a pessoa ir participar da coisa, ou então porque eles também tinham já uma meta. Eu lembro de ter muitas pessoas da minha época, elas faziam as escolas preparatórias de cadetes do Exército, da Aeronáutica, e eles iam embora para poder fazer a Academia da Força Aérea, a Academia, a AMAN. Isso, a AMAN, o Gilson fez a Sim, tem vários amigos que foram fazer isso daí. E foi nessa época daí que o Jair falou para mim e para o Sérgio Domingues, o Ratão. A gente jogava basquete junto. Aí ele falou assim, ó, não vai ter mais time de basquete. Vocês não querem começar a treinar handebol? Eu já jogava handebol na SEMI também, vamos jogar também. E foi onde eu achei o meu esporte. Né, onde eu me desenvolvi melhor. Meu pai queria que eu fizesse esporte individual, porque ele fazia esporte individual, né? Mas eu sempre fui do coletivo, um ajuda o outro. Eu sempre preferi mais. Eu prefiro, se eu não consigo fazer um gol, eu posso ajudar o meu colega a fazer esse gol, então eu já me satisfaço com isso. Sim. Né? E aí foi por causa do handebol que acabamos sendo selecionados para poder representar a cidade, além da gente ter representado o Getúlio Vargas, né, por muitos anos nos Jogos Escolares, acabamos sendo selecionados para representar a cidade em jogos regionais e, em seguida, jogos abertos no interior. Sim. Na modalidade de handebol, que estava voltando em 88, que ela tinha sido abolida, e voltou em 88 com o pessoal mais novo, né? Até 18 anos na época. Isso foi em 88. Sim. E fui galgando esses passos. Educação física, a minha média sempre era 10, não sei porquê. Então, uma coisa leva a outra. Com certeza. Né? E acabei fazendo a faculdade de Educação Física. Certo. Educação Física e depois... já me perdi. Você começou a dar aula? Eu comecei a dar aula então. Logo foi no segundo ano de faculdade, me foi oferecida a oportunidade de estágio no Colégio Objetivo Ciências e Letras, né? Sim. E consegui ser efetivado lá, né? Tanto pela minha especialidade no handebol, porque lá nós fizemos um trabalho muito grande a partir da quinta série. De quinta a oitava série, a gente fez um trabalho muito forte com essa parte de esportes, né? Então a gente começou a ter núcleos de treinamento. Sim. E eu era responsável pelo handebol, dada a minha especificidade, né? Certo. Inclusive, teve, eu não lembro, não vou precisar o ano agora, mas foi um ano que a Sorocaba não teve equipe de treinamento de handebol, e fomos convidados a representar a cidade nos jogos regionais em Itapeva. Sim. E eu levei os meus meninos. O meu mais velho tinha 18 anos e o meu mais novo tinha 14 anos. Sim. E fomos disputar com atletas adultos, né? E foi assim, eles foram muito bem, né? Porque eu consegui transmitir a experiência que eu tive dos anos como atleta para eles, e eles respondiam no mesmo nível. Então foi excelente, foi uma experiência incrível. Certo. Né? Isso só na parte do esporte. Entendi. Que faz parte da minha vida, não tem como. Não tem como, Não tem graças como. a Deus, né? E é o momento que você chega lá no Getúlio e participa de atividades teatrais. Como que começou isso? Então, lembra que eu falei que eu treinava com o Jair? Então, o treinamento ele sempre começava lá por 6 horas da tarde e acabava lá por 8 horas da noite. Nesse ínterim, o que acontecia? Eu tinha contato com coisas que aconteciam na escola nesse horário. Eu tive contato com a orquestra,
na época, na Orquestra Sinfônica da Infanto-Juvenil. Infanto-Juvenil, que era Getúlio Vargas. praticamente era a única orquestra que nós tínhamos, tirando aquelas profissionais, né, mas assim, era Pedro Cameron, era o maestro. Isso. Na época. Tanto que quando eu estava na quarta série eu fiz curso, eles mantinham um cursinho de música pra gente, para daí a gente começar a aprender, para poder ir participar da orquestra, mas aí eu já desisti, né, porque o meu negócio era esporte, na época. E numa dessas, acho que foi em 85, teve um festival, o primeiro festival que eu tive contato. Sim. Que saindo do treino, foi, o que está tendo agitação de Salão Nobre? Eu fui ali assistir, estava passando o Show do Congo. Show do Congo. Que era do Kiko Pagliato. Aí que foi a primeira vez que eu falei, nossa, mas tem isso aqui na escola? O Getúlio, ele sempre teve um leque muito grande de atividades extracurriculares, né? E a gente fazia com orgulho, né? Sim. E o Show do Congo era um espetáculo musical, uma banda dos alunos, né? Uhum. E aí, como que você viu isso lá? Como foi a sensação? Nossa, que legal! Puxa, que legal! Seria legal participar disso também, né? Porque a gente participava de tudo, né? Mas isso deixa para depois. Vamos continuar no esporte. E voltava com o pensamento para o esporte. Aí, no ano seguinte, 86, no ano seguinte, eu fiz parte da diretoria do centro acadêmico. Isso. Da centro cívico, perdão, centro acadêmico já é na faculdade. O centro cívico. E o centro cívico ficava exatamente naquela parte, a parte velha, onde ficava a cantina. Isso. Né? Foi montado ali, foi reformado ali, tudo. E eu fazia parte, eu era diretor de cidadania, não é cidadania, quando acontece, eu esqueci agora. Uma coisa assim. Defesa social. Né? Isso vai ser importante um pouquinho mais para frente, quando eu lembrar também. Defesa social. E teve a obrigação, porque, se eu não me engano, acho que o Centro Cívico também ajudava a organizar o festival, né? Festival de teatro, sim. Então, surgiu do Centro Cívico. E surgiu essa coisa, não, a diretoria tem que participar. E aí foi que nós fizemos a peça Lua de Mel na Transilvânia, que eram todos praticamente do centro cívico. Sim. E era o texto da professora Rosa, que era mãe da Teresa. Mãe da Teresa e responsável pelo Centro Cívico dela. Exatamente. Ela sempre foi responsável pelo Centro Cívico. E vamos participar. Foi legal. Legal. Lembrei do Show do Congo. Legal, então vamos fazer. E com direção do nosso diretor à época, Carlinhos, né? Isso. O professor Carlinhos, nós começamos a montar a peça. E foi muito engraçado, porque a gente queria fazer algumas coisas que não estavam no texto dela, e a dona Rosa sempre cortava. Vai virar chanchada, ela sempre usava essa desculpa pra gente. E eram coisas que a gente achava engraçado. Como a gente achava engraçado, o público que também era aluno também pudesse achar que fosse engraçado. Tanto que várias outras ideias que nós tivemos no meio foram aceitas e que provocaram o riso do público, né? E que se a gente parasse e falar, não vai, é chanchada, não vai sair. Tanto que depois no exame, como é que é o nome? Tem um vídeo no canal do senhor que mostra exatamente assim, não é a apuração dos juízes, eles fazem um debate. Um debate do corpo de jurados. Exato. Isso. Né? Nossa, falavam bem aí. Quando chegou na nossa vez, aquele suspense, né? Eu participei como caçador de vampiro. Hoje eu sei que o nome é Van Helsing, não é uma coisa mais linda, mas holandês não vai combinar com o alemão. Eu era caçador de vampiros, tal, tanto que ia usar
como a gente achava que era, ela dizia que era, eu não lembro, não vou lembrar o nome agora, mas assim, eu apareci primeiro para matar, quando a gente foi matar o vampiro, eu passei com uma estaca, eu tirei do sobretudo que eu estava, eu olhei, não, isso aqui não. Aí eu peguei uma estaca que tinha 3 metros de altura, assim, para prender, fazia assim, e eu lembro que nós ganhamos o prêmio por sonoplastia, que a nossa sonoplastia era sensacional, e efeitos especiais, porque a hora que o vampiro morria, nós tivemos uma queima de pólvora. Encheu o salão nobre inteiro, que ninguém conseguia enxergar mais nada, e nós tivemos que esperar o massa baixar para continuar a peça, né? Mas foi sensacional, e essa pólvora foi cedida pelo Alexandre Cury, que o pai dele era dono da nitromina, né? E aí nós calculamos o quanto de pólvora que podia ser, e ainda foi muito. Essas eram as partes que a gente achava engraçadas, né? Sim. E que às vezes eram cortadas, mas foi uma experiência assim sensacional. Eu não participei tanto assim da peça, só tive essa participação, então não teve quase nenhum efeito. Depois disso, no ano seguinte, nós já estamos em 87. E vamos então dar uma pequena pausa? Vamos. Uma pequena pausa e daqui a pouco nós continuamos com a Alexandre contando dessa experiência e o significado disso tudo. Então, até daqui a pouco. Obrigado. Continuando aqui, estamos voltando aqui conversando com o Alexandre Kluppel e a Aline Kluppel. O Alexandre agora vai contar um pouquinho mais a respeito dessa experiência dele lá com o teatro no Getúlio Vargas, e depois vai contar também um pouco sobre a atividade dele com música, né? Porque o moço aqui é artista. Alexandre, conta para nós então, depois daquela experiência com Lua de Mel na Transilvânia. Isso, da Lua de Mel na Transilvânia, o que veio em seguida? Em seguida, já foi o ano seguinte, aí foi o ano que a gente não participou, né? E teve a peça Esperando Godot pro Zezinho. Zezinho, Zé Henrique de Paula. E aconteceu aquela tragédia, né, do pátio e do Salão Nobre, que graças a Deus foi conseguido fazer as peças foram feitas no Teatro do SESI. Né? O Nessir Xavier fazia parte do momento do jurado e ofereceu espaço para nós continuarmos apresentando lá. Aí, após a apresentação do festival, eu recebi um convite para ajudar como contra-regra nas apresentações que eles fizeram posteriores, né, ao festival, no próprio Teatro do SESI. E trabalhei lá como contra-regra, pelo menos em uma apresentação que eu lembro. E foi uma vivência assim, muito diferente. Apesar de a gente ter usado o nosso Salão Nobre, que tinha já uma aura, né, de palco já diferente, lá no SESI a gente vivenciou o que era realmente um palco de teatro. Porque lá completo, no som, luz, tudo, né? E o Getúlio tinha, mas mais simples, né? Sim. Sob apoio do Dr. Pedroso, né? Que logo no começo ele chegou para mim e falou, pode sair atrás de iluminação e sonoplastia, e nós saímos atrás. E mesmo sendo simples, né? Sim. Mas não dava para comparar com o Teatro do SESI. Exatamente. Apesar que o Salão Nobre do Getúlio também abrigou muitas peças, né? Que vieram de fora. E graças a Deus até hoje, né? Então, aí eu participei com contra-regra, e eu lembro que um dos trabalhos que eu tinha que fazer era exatamente segurar um extintor de incêndio, porque na peça Esperando Godot
O Zezinho é fantástico, né? Como diretor. Ele usava fogo de verdade. E a gente tinha que a gente tinha que levar o fogo para acender a tocha. E aí eu tinha que ficar porque, viu? Cortinas. Tecido demais naquele lugar. Então eu ficava com um extintor de incêndio para já prever qualquer acidente. Sim. Né? E logo depois, e também foi quando eu comecei a participar também dos jogos, né? Jogos regionais abertos. Eu faltei nas aulas, o senhor não vai lembrar disso. Porque eram 2 semanas pelo menos que eu não aparecia na escola, porque a gente era em outra cidade, né? Foi a participação, foi no segundo colegial B, né? Que aí nós fizemos como atividade extracurricular em sala de aula, nós conseguimos fazer o oráculo da Luiz Azevedo na Casa da Cultura, no antigo Fórum Velho, né? Praça Frei Baraúna. Isso. Que infelizmente está abandonado até hoje. E era um lugar sensacional. Lá que foi a oficina cultural Grande Hotel, que os artistas de Sorocaba desenvolveram atividades maravilhosas lá durante muitos anos, né? E Sim. Começou a deteriorar o prédio e simplesmente o poder público ainda não assumiu nada a respeito. Sim. É uma pena, né? Bom, você também teve o contato com música, né? Uma banda, Sim. Eu lembro da época. Então, eu comecei, a gente montava a bandinha de rock, né, na escola. Isso. Já desde 86, 16 anos de idade. Os amigos ali, mas nunca foi um negócio sério. Em 88, eu já tinha uma certa experiência, eu já estava tocando já em bandas mais profissionais. Essa banda se chamava Ipso Facto, né? Ipso Facto. Com essa banda, eu consegui tocar em lugares que eu nunca imaginei que eu fosse tocar. Éramos banda autoral, e banda autoral em Sorocaba não tem tanto espaço assim. Para onde nós fomos? Para São Paulo. Toquei no Madame Satã, toquei no... o Madame Satã é no Bexiga. Que era um dos espaços mais famosos de São Paulo. Sim, espaço underground. Bexiga. Sim. Teve um outro lugar que era na Santa Cecília, espaço retrô. Também no mesmo estilo. E viu, ia tocar na Praça da República, em evento cultural. Não deu certo, por algum motivo que eu não vou lembrar agora. Então eu já comecei a galgar os passos. E o mais interessante, quando a gente fez a apresentação do oráculo, eu lembro que na parte de trás do salão ali, tinha um contrabaixo acústico. Por quê? A Orquestra Sorocaba, a Orquestra Municipal de Sorocaba, onde muitos músicos vieram da Orquestra Getúlio, ensaiava lá na Casa da Cultura. Ainda não existia Fundec. Sim. E quem que era o diretor? Carlinhos Camargo Costa. Sim. Eu aventei a possibilidade. Quando eu vi aquele baixo lá parado, eu falei, nossa, pena que eu não sei tocar, que eu só sei tocar como se fosse o de guitarra. Me deu a luz de querer estudar em Tatuí. Não aguentei 2 meses, porque eu fui querer aprender desde o começo. Aí eu já com 18 anos, sentado aprendendo música com crianças de 6, 9 anos, destoa, né? Aí acabei desistindo e continuei tocando o contrabaixo elétrico mesmo e segui caminho por aí. E esse amor pela arte permanece até hoje, né? Porque olha a camiseta dele, não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Qual a importância de você ter participado, principalmente na escola, dessas atividades aí? Com poemas, literatura, teatro? Ajudou bastante, na época ajudou, aprendi bastante. Quer queira ou quer não, nós passamos pelas épocas, né? Eras literárias, né? Mas o teatro em si teve aquela importância de, me ajudou
principalmente para eu me expor como baixista, né, como músico, e também como professor, para encarar, quer queira ou quer não, você está encarando uma plateia, está ali para te ouvir. Então me ajudou muito, né? Eu sempre fui muito, eu tinha um certo retraísmo, né? Eu era um pouco retraído, mas aquilo me ajudou a enfrentar melhor. Falei, nossa, é tão fácil, por que eu estava com medo? Né? Não faz sentido. Aí me ajudou muito. Sim, muito bom. Isso na sua vida pessoal e no pessoal, profissional e dentro da polícia, isso teve alguma importância também ou não? Não, porque daí como escrivão você fica mais recolhido. Se bem que quando a gente é que na polícia, como escrivão de polícia, eu tinha um trabalho mais específico. Eu aprendi TI por mim mesmo. Nunca fiz curso nada. E eu tinha facilidade pela tecnologia. Tem a ver com o Papai Hugo também, né? O Papai Hugo era excepcional. Ele veio para Sorocaba para instalar. Ele era funcionário da IBM. Veio para Sorocaba instalar a máquina Olerite na Ciané. Sim. E aqui ficou. Criou raiz. Né? E Deus deu esse fruto aqui e o frutinho ao lado, né? E essa coisa de tecnologia também a gente sempre foi estimulado por ele também. E acabei participando de lugares assim, de um grupo anti-sequestro, exatamente por essa familiaridade da tecnologia, né? Interceptações telefônicas, como fazer. Se eu deixar aqui, eu dou uma aula só sobre isso, né? Mas não vem ao caso agora porque não tem nada a ver com o nosso. E você, Lili, nesse contexto todo, conta para nós, assim, desde o começo, como veio essa formação, como foi entrando nesse contexto artístico, essa família também ligada à educação. Sim. Né? A minha avó, ela era professora de português no Aquiles de Almeida. Aquiles de Almeida, maravilhosa, né? Sim. Conhecidíssima. Fala o nome dela completo, o pessoal sabe. Yara Maqueira Miola. Isso, dona Darli era uma professora incrível lá do Aquiles de Almeida. Na época, né, as grandes escolas municipais de Sorocaba, dentre outras maravilhosas também, né? Minha sogra preferida. E por causa do meu pai e da minha avó, eu sempre estive no meio de professores, principalmente da minha avó, porque depois que ela se aposentou, ela ainda tinha os encontros dela com as outras professoras aposentadas, né, as amigas preciosas. Então tinha a Marinês, tinha a Verinha, a Glória, todas elas ali se encontravam, acho que todo mês, ou quase todo mês, e minha avó cuidava de mim, então eu ia junto de chaveirinho, né? Então eu sempre estive no meio de professores, mas até então eu nunca pensava em ser professora. O meu contato com o teatro, ele começou na 4ª série, agora atual 5º ano, né? No Objetivo. Eles tinham feito um curso ali de teatro para as crianças, e daí as crianças, se quisessem participar, podiam participar no contraturno, né? E eu entrei e nós fizemos uma pequena peça de Cinderela, e eu entrei ali como uma das irmãs Irmãs não, né? Elas não são de sangue, né? As meio-irmãs da Cinderela. E aí, desde então, ao contrário do meu pai, eu não era muito do esporte. Eu sempre fui mais das ciências humanas, das artes. Sim. Depois, quando eu saí do Objetivo, eu fui para o Salesiano. Tinha curso de artes no contraturno, eu fazia o curso de artes. E os professores do Salesiano, a partir do 9º ano, eles criavam um sarau ali, que daí envolvia 9º ano e ensino médio. E aí, então eu entrei no 9º ano e já quis entrar para o sarau também. E a gente
declamava poesias. Eu não vou me lembrar agora das poesias que eu declamei. Teve alguma do Fernando Pessoa, acho que no 3º ano do ensino médio. Mas nós decorávamos a poesia e declamávamos mesmo. E aí sempre participei, sempre gostei muito. No começo eu era muito retraída, com a apresentação de escola, com essas coisas. E eu senti que isso foi me ajudando a perder essa vergonha. Eu sempre escrevi muito bem. E eu sempre sentia, nossa, escrever é uma beleza, eu consigo me expressar tão bem, mas na hora de falar é tão ruim. E aí eu senti que todo esse contato com o teatro no Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio me ajudou a destravar um pouco. Aí eu fui fazer faculdade de Direito, justamente por esse contato com leitura, achava que ia me dar melhor. No fim, mudei, terminei o curso de Direito, fiz OAB, advoguei um pouquinho só, mas eu não gostava, eu sentia que era mais quadrado, eu sentia falta dessa questão um pouco mais artística, talvez. E mesmo no Direito, houve um momento em que eu participei do centro acadêmico, mudou a direção do centro acadêmico, e nós montamos daí um grupo de teatro, era em parceria com a própria FAD, então um dos diretores da fundação, ele estava encabeçando isso com a gente, e ele, acho que ele tinha também, ajudava a coordenar alguma coisa na Fundec, então ele quis fazer meio que uma união de Fundec com FAD, então pelo menos umas 50 pessoas que tinham feito o teste de teatro lá para fazer o curso da Fundec podiam fazer na FAD, ao invés de fazer na Fundec. Então, metade ficava na Fundec e a outra metade foi para a FAD junto com a gente. E aí eles abriram também para os alunos. Não foram muitos alunos que aceitaram, eu era um deles ali, né? E fizemos algumas peças, a que eu mais me lembro agora era do Amor nos Tempos do Cólera. Nesse eu fui a empregada, eu acho. Normalmente eu pegava esses papéis que eles eram constantes, eles apareciam muito, mas ninguém queria ser. Sim. Todo mundo brigava pela protagonista, por essas coisas. Eu falei, empregada, ela aparece em quase todas as cenas, só que ninguém quer ser empregada. Aí eu pegava esses papéis. E eu tinha bastante fala até, é que ninguém dava muita importância. E continuei assim. Depois eu me encontrei na educação, foi na pandemia, né? Então eu comecei a dar aulas de inglês, eu dei aula em curso de inglês e decidi, nossa, acho que seria bacana fazer uma licenciatura. E comecei a fazer letras na Uniso. Sim. E daí foi onde eu me achei realmente. Acho que tudo que eu era triste em direito, eu fui feliz em letras. Sim. Antes disso, ela queria saber ainda se ela fazia licenciatura ou se ela faria pedagogia. Aí eu falei assim, filha, você quer ser diretora de escola ou você quer ser professora? Se você quer ser diretora, pedagogia é uma boa, é o caminho. Mas você quer dar aula, vai fazer só a licenciatura. E ela siga na licenciatura. Mas também, se quiser ser diretora além de professora, em seguida faz pedagogia. Sim. Né? Porque aí vai fazer, vai cursar só alguns componentes, né? Uhum. E é o que eu fiz, e que várias pessoas fazem. E é possível, né, estar fazendo isso. E continuar sendo feliz, né? Sim, sim. É isso que importa. Eu gosto de estar em sala de aula. E você, a gente vê, né, você vibrando nos saraus, né? Qual a importância desses saraus para você, por exemplo? Sarau para mim é um momento de descarrego artístico, assim. É onde eu posso estar no palco, estar com aquela luz junto, e daí parece que eu coloco tudo para fora, assim, que acho que sempre estive guardando também em certos momentos na vida, no ano, no semestre. Agora é o momento de extravasar, que eu quero falar, que eu quero mostrar para todo mundo.
Muito bom. E às vezes, né, esses saraus que você tem participado, tem alguns, por exemplo, ligados à literatura mais relacionada com a língua inglesa, outros momentos com a língua portuguesa. Como que você vê isso no que auxilia no processo de aprendizado? Como que você vê isso? Principalmente de língua inglesa, né? A gente tem muita questão de cadência, de maneiras de se expressar que quando aprendemos língua portuguesa a gente acaba não dando tanta atenção para isso, porque a nossa língua, ela meio que vem naturalmente. Mas acho que na língua inglesa, principalmente como é uma segunda língua, tem coisas que ficam um pouco mais robóticos na hora de falar, de ler, e acho que quando a gente traz isso para o sarau, que, por exemplo, esse semestre a gente teve o sarau sobre línguas anglófonas e focamos especificamente em poetas da língua inglesa. Então tinham poetas ingleses, poetas americanos. O meu, no caso, foi o Walt Whitman. E é um texto que é muito carregado de nacionalismo, de contato com a natureza, de metafísica. E quando eu fui revisar primeiro escolher, né, o texto, qual poesia eu queria escolher, e aí foi todo aquele estudo de esse aqui não combina comigo, não, esse aqui é legal. E ainda dentro da poesia escolhida a gente pensar, eu acho que eu vou dar mais ênfase para essa palavra na hora de falar, o que o autor queria com isso. Então a gente faz aquela análise dialógica e fala, não, ele queria se expressar dessa forma, então acho que essa parte do texto eu tenho que dar um pouco mais de ênfase. Então acho que isso, como um todo, foi muito bom. E toda a questão de análise de texto, e você depois falar esse texto, né? Certo. Como você vê os colegas nesse contexto? O que eles dizem quando tem essas apresentações? Eles gostam, vão numa boa, ou eles contestam o professor? A maior parte dos meus colegas em letras, eles são bem abertos, bem animados para as coisas. A parte de inglês, alguns reclamaram um pouquinho, porque eu acho que inglês às vezes não é o forte. Exige mais. Isso, às vezes a pessoa entrou no curso de letras mais para ser professor de língua portuguesa do que língua inglesa, né? Então, tem alguns ali que o inglês é um pouco mais travado, e aí eles reclamaram um pouquinho, mas foi muito pouco. Eu senti até que nesse não senti que houve muita reclamação sobre isso. A gente já teve algumas apresentações na escola, na faculdade no caso, que tivemos que apresentar em inglês, e aí eu não quero apresentar em inglês. Professor, não posso falar em português? Não, pode falar em inglês. Sim. Claro, às vezes não era nenhuma força. Ela falava, não, tenta apresentar como você consegue, se não for, termina daí em português. Mas esse semestre, pelo menos, eu achei que foi bem tranquilo. Todo mundo, acho que aceitou bem falar inglês. Ah, é? Sim. Sim. Foi o único que eu não assisti até agora, desde o primeiro que surgiu. Pois de letras. Eu tinha um trabalho no mesmo dia, não consegui ir, né? Mas estaremos juntos nos próximos, se Deus quiser. Se Deus quiser. O próximo vai ser meu último como aluna daí, né? Mas você pode continuar como ex-aluna participando. Sim, também, sim. Com certeza. Eles abrem para participar. Já teve sarau que eu cantei. E depois você também pode estar montando com seus alunos. Né? Sim, Mesmo sim. sendo assim, cursos particulares, aulas particulares, tudo isso é possível. E hoje, com a ajuda da tecnologia, os virtuais também estão aí. Sim. Né? Porque durante o período em que houve a pandemia, nós fizemos alguns virtuais também, né? Sim. É possível estar fazendo isso, né? E o sarau eu acho que é uma grande oportunidade para expressar essa oralidade e a questão do brincar, né? Você assumir um papel e você trabalhar em cima disso. Sim. Acho que é muito importante. Auxilia bastante, né? Sim, sim. Pare e pense agora uma coisa que você gostaria de falar e ainda não falou, a respeito dessas suas experiências aí dentro desse contexto, dentro do curso de letras ou universo maior. Eu espero conseguir trazer isso para os meus alunos e inspirá-los de alguma forma, da mesma forma como eu fui inspirada pelos meus professores,
que me apresentaram o sarau. Hoje em dia nós temos bastante problema com telas, essas coisas, mas eu ainda acho que o teatro, essas expressões, elas precisam estar mais vivas. E eu espero conseguir inspirar meus alunos para eles também seguirem. Não precisa, eu vou fazer uma faculdade de artes cênicas, não. Pelo menos irem no teatro, quererem participar de um teatro, de uma peça, acho que já seria suficiente. Muito bom. E você, tem alguma coisa que você quer falar ainda? Tenho, inclusive, de perguntar para ela também. Você lembra de primeira a quarta série? Que você participou também da festa junina? Lembro. Da quadrilha que a gente fazia de primeira a quarta série? Tinha uma historinha. Não tinha uma historinha, não tinha um quê de teatral? Então, isso é obra do aprendizado do seu pai também, da professora Iris, né? Que a experiência anterior me ajudou na parte profissional. A gente fazia como se fosse uma peça teatral. Porque a criançada não queria. Tem que dar a mão, isso aqui. A gente tinha que bolar alguma coisa diferente para poder fazer uma festa junina efetiva com a criançada. Então assim, às vezes não dava para ouvir eles falando. Então o que a gente fazia antes? Como eu tinha experiência em banda, eu levava eles para dentro de um estúdio e gravava a fala deles. Quando eu achava que não ficou legal, tente falar desse jeito assim. Então a gente direcionava o tipo de fala para parecer realmente que estava o que ele queria falar, aquele sentimento que ele queria expressar também, né? Então não foi só com aquele lá, foi também na festa junina também que você aprendeu. Foi. Olha que coisa mais Sim. inusitada. Muito bem lembrado. Né? Porque somos, não deixa, jogos. Sim. O brincar. O lúdico, né? O lúdico, e esses jogos fazem parte, são os jogos teatrais, né? Essas brincadeiras, né? Que você vai desenvolvendo, né? Desde criança, né? Ela tem toda essa relação, e aí puxando, né? Foi muito bem pensado. Dentro da festa junina você está também trabalhando. A gente gastava 2 meses para ensaiar essa criançada, tá vendo? E era uma coisa séria, e dava um resultado. Ficava muito legal. Muito bom. Que delícia. Agora eu vou até aí para me despedir do pessoal, né? Então eu vou sentar no meio de vocês aqui, só para dizer tchau. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui ao Alexandre e a Aline, é um prazer enorme a presença de vocês aqui hoje, contando um pouco dessas experiências, né? E dentro desse contexto da família de vocês, que faz parte, né, da história da educação de Sorocaba, tá? É uma alegria muito grande, né? Quanto que é gostoso começar a pensar nesses laços que vão ficando, né? O encontro com você lá no curso de letras, que delícia quando vi o seu sobrenome e saber que era filha desse rapaz aqui, que era adolescente lá do colégio, lá com seus 15, 16 anos, alegre, feliz, se comunicando, daí saber da presença, da figura da mãe lá no Aquiles, do pai ali, né, na Roda Penha. Que coisa boa, né? Quantas histórias vão se cruzando. Então, muito obrigado a vocês, a presença aqui hoje, contando, enriquecendo o nosso pensar a respeito do teatro, arte e educação. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, sim. Obrigado mesmo. E para vocês que nos acompanham, muito obrigado. Né, a nossa gratidão por estar conosco, ouvindo essas belas histórias, né, voltadas para a educação de Sorocaba, Getúlio Vargas, Faculdade de Filosofia, a FAD, a Uniso e por aí afora, nessa cidade nossa que sempre teve escolas e cursos muito importantes, muito significativos na formação das pessoas. Muito obrigado a vocês.
Obrigado, querido. Obrigada. Eu agradeço. Obrigadão. Obrigadão. Que honra.